Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai para nossa aula 10 e é de extrema importância, principalmente pro Enem. Isso aqui, porcentagem, cai a rodo. Gente, cai muito no Enem. Não é brincadeira, não. Tipo, pelo menos das 45 questões, já deve ter tido Enem que umas 8 até 10 já caíram com relação à porcentagem que você precisava usar a porcentagem. Então, você sabendo porcentagem, você garante pelo menos umas 4, 5, assim, no mínimo, no Enem. Beleza? Então é importantíssimo. Hoje a aula não tem tanta teoria, porque porcentagem é mais uma resolução de exercício também. Na matemática, a gente tem que treinar muito, porque a gente consegue absorver muita teoria de exercício. Então, matemática é muito mais treino de exercício, principalmente quando você quer para o vestibular. Porque aqui a gente não está estudando matemática em si, a gente está tentando não errar questões no vestibular. Então, é treino, 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 porque muitas questões são parecidas, o jeito de resolver, certo? Então, assim, você tem que retirar, geralmente, a teoria do exercício na matemática, porque muitos exercícios se repetem, beleza? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. É isso aí. Gente, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês e mostrar é isso aqui. Isso aqui é muito comum em exercício. Você tem um círculo e várias fatias desse círculo. E essas fatias representam uma porcentagem. Esse círculo inteiro ele é 100%, ele representa o total. E cada parte dessa vai representar uma porcentagem desse 100. Então, se aqui eu tenho 35, aqui eu tenho 36 e aqui eu tenho 5, o total deu quantos? 35 mais 36 mais 5 dá 76. Então, de 100 tem 76. Então, meu x vai valer quanto? Vai valer 24% para completar o meu 100. Geralmente a gente tem que fazer exercícios com regra de 3 disso aqui para descobrir, porque ele te dá o ângulo. Se o ângulo 360 corresponde a 100%, o ângulo, por exemplo, aqui, o ângulo 30, por exemplo, corresponderia a quanto daí, entendeu? Mas nesse caso não é 30, porque aqui é 24. Então se ele pedisse o ângulo, você sabe que o quê? Ó, você sabe que 100%... Fazer aqui, ó, você sabe que 100% corresponde ao ângulo de 360 graus. Agora você quer esse ângulo aqui que eu chamei de y, ó. Y corresponde a quantos? 24%. Certo? Daí você faz a regra de 3 e acha esse ângulo aqui. Tem muitos exercícios que pedem isso também. Gente, como que eu vou resolver uma porcentagem? Ou com cálculo com proporções, ou com regra de 3, que é o que a gente aprendeu na aula passada. Usar as proporções ou fazer a regra de 3. Beleza? Então isso aqui vocês aprenderam na aula passada. Gente, como que eu represento uma porcentagem? Se eu tenho 25%, isso aqui pode ser representado como 25%, como 25 sobre 100, como em número decimal, 0,25. Gente, eu gosto muito dessa representação e vocês vão entender o porquê, que eu uso muito em exercício representação decimal. Por quê? O que é 100%, pessoal? 100% é 100 sobre 100, que é 1. Então, o decimal, o total, é a unidade, quando eu estou trabalhando com porcentagem em decimal. Então, se o exercício fala assim, sempre a gente vai ver muito exercício que vai falar assim, quanto aumentou... Desculpa, gente, tô com a garganta ruim ainda. Se ele falar assim, quanto aumentou, você vai ter que fazer um aumento em cima do 100%. E quanto ele perdeu, ele subtraiu, ele sofreu uma redução de tantos por cento. Então você vai subtrair do 100%. Então por isso que eu gosto de trabalhar com 1. Porque então é sempre em relação ao 100%. Então se for uma redução, vai ser 1 menos o x. Isso aqui representa uma redução. E 1 mais x representa um acréscimo. Então, se ele falar que reduziu 25%, eu faço 1 menos 0,25. Então, 1 menos 0,25 é o quê? O novo produto passa a valer
0,75. Então o novo produto passa a valer 75%. Então eu gosto de trabalhar muito assim porque ele facilita bastante na hora dos cálculos. Beleza? Agora vamos trabalhar os exercícios. Gente, a primeira parte, eu quero só que vocês acompanhem comigo. Não precisa escrever, eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu tô lendo e a gente vai fazer junto isso aqui. Mas anotem junto aí o que significa isso aqui que eu tô falando. Vocês só não precisam escrever certinho como eu vou ler. Vocês podem fazer de acordo com o que vocês entenderam, tá? Olha só, primeira coisa que eu quero falar. Multiplicar um número por 0,07. É o mesmo que calcular 7% desse número. Então eu tenho um número x e eu vou multiplicar por 0,07. Isso aqui representa o quê? 7% desse número. Por quê? Porque olha só, 7%. O que é 7%? 0,07. Então multiplicar x por 0,07, que é um número, é a mesma coisa do que calcular 7% desse número. Então quando eu quero calcular a porcentagem de alguma coisa, eu vou usar quem, gente? A multiplicação. Se eu quero 5% de 10, então eu multiplico 5% vezes 10, que dá o quê, gente? 0,5. Então 0,5 é 5% de 10. Beleza? Segunda coisa. Multiplicar 700 por 0,35 é o mesmo que reduzi-lo 65%? Vamos pensar. Gente, eu estou pegando 700 e estou multiplicando por 0,35. O que significa 0,35? 35%. Então, gente, eu estou calculando 35% de quem? De 700. Aí ele me questiona se é o mesmo que reduzi-lo 65%. Gente, se é reduzir 65% é o quê? 100 menos 65%. Então é 100% menos 65%, que é a mesma coisa que o quê? 35%. Então tá correto eu falar que multiplicar um número por 35% é o mesmo que reduzi-lo a 65%? Tá correto. Não é reduzi-lo a 65, é reduzi-lo 65. Tem que cuidar muito com isso. Ó, eu cometi uma falha ali, ó. Olha a diferença. Se o exercício falasse assim, ó, reduzi-lo a 65%, eu vou calcular 65% de x, porque tinha o a, é a 65. Mas não, agora é reduzi-lo 65%. Então eu tenho que subtrair do 100% 65%, porque eu estou retirando 65%. Entenderam? Eu não estou reduzindo a 65. Nesse caso, eu estou reduzindo a 35. A 35, porque eu subtraí 65%. Entendido? Anotem isso. Essa diferença do a e do sem o a. Deixa eu apagar aqui. Para calcular 12% de uma quantia, basta multiplicá-lo por 0,12. 12% de um número. O que é 12%? 0,12. Então está correto. Então é a mesma coisa que eu já falei. Quero descobrir a porcentagem de um número, basta multiplicar por essa porcentagem. Beleza? Se um valor for multiplicado por 1,2, então tá. Um valor x qualquer multiplicado por 1,2. Então esse número sofreu um aumento de 20%. Gente, olha aqui, esse número sofreu um aumento de 20%, eu falei agora há pouco. Aqui era uma redução, mas agora eu fiz 100% mais 20%. Por quê? Porque 1,2 é a mesma coisa que 120%. Então esse número sofreu um aumento de 20%. E ele passou a ser quanto? 120%. Então multiplicar por um número maior que 1 é porque ele sofreu um aumento, certo? E esse aumento foi de quanto? Nesse caso, de 20%. Por isso que eu gosto de trabalhar com isso aqui, ó. 1 mais 0,2. Se eu multiplicar o número por 1 mais 0,2, significa o quê? 1 inteiro, que é 100%, mais 20%. Certo? Gente, agora de fato o nosso primeiro exercício, que antes eu usei aquelas falas só para explicar mais um pouco o conteúdo.
Gente, nosso primeiro exercício eu quero fazer de duas maneiras para vocês entenderem um negócio. Olha só. Um aumento de R$90 sobre o preço de R$200 representa um aumento de quantos por cento? Gente, então vamos fazer por regra de 3. Eu tinha R$200. Então esses R$200 era o quê? 100%. Agora eu tenho um aumento de R$90. Então R$90 é quantos por cento? Beleza? Eu vou descobrir que esse x é o quê? Vamos fazer a multiplicação cruzada, porque ela é direta, ó. Vamos pensar, ó, é direto, ó. Diminuir a quantidade de dinheiro, então vai diminuir a porcentagem que esse número representa. Então, diminui e diminui, então diretamente proporcional. Beleza? Então, multiplicando cruzado fica 90 vezes 100 igual a 200 vezes x. Simplifica 0, fica 90 dividido por 2. Então, isso dá 45%. Então, o x representa... Então, R$90 representa um aumento de 45%. Agora eu vou fazer o seguinte. Os meus R$200, eles representam 100%. Só que agora eu quero saber de R$290. Por quê? Porque agora é o meu total. Eu aumentei R$90. Certo? Quanto que vai dar isso aqui? Ó, multiplica cruzado. Aumentei a quantidade de dinheiro, vai aumentar a minha porcentagem. 200x igual a 290 vezes 100. Simplifico o zero. X é igual a 290 dividido por 2. Isso aqui é 145%. Gente, olha só. 145%. E o que representa 145%? Um aumento de 1 mais 0,45. Ó. Então, um aumento do quê? De 45%. Então, se você usa o número inteiro, você tem que saber que você está calculando o total mais o que acrescentou. Por isso que deu 145%. Aqui não, aqui você já calculou o próprio valor que você quer saber. Quanto representa esse aumento? Aqui já saiu o resultado direto, aqui não. Aqui tem uma interpretação a mais. E tem exercício que depende muito dessa interpretação a mais. Beleza? Gente, exercício 2, bem facinho. Um jogador de basquete arremessou 32 bolas em direção à cesta, acertando 24. Qual foi a porcentagem de erro? Gente, então ele jogou o quê? 32 bolas. Então essas 32 bolas representam 100%. Agora eu quero saber a porcentagem de erro. Se ele acertou 24, quantas que ele errou? 24 até 32 é 8. Então 8 bolas que ele errou representa quantos por cento? Então vai ficar 32x igual a 100 vezes 8. Posso simplificar 32 por 8, que dá 4. Então meu x é 100 dividido por 4, que é 25%. Beleza? Aí se ele quer saber o acerto é o quê? Eu ia colocar 24 aqui. Ou eu posso fazer 100 menos 25, pessoal. Por quê? Porque o total é 100%. Se ele errou 25%, ele acertou o quê? 75% foram um acerto. Beleza? Vai, gente, terceiro exercício. Copia e faça antes de mim, hein? Vai. Aumentando a base de um retângulo em 10% e a altura em 20%, qual é o aumento da área? Então, inicialmente, eu tinha um retângulo de base e altura. Então, qual que era a área? A área era B vezes H, certo? Ó, base vezes altura, isso é a área de um retângulo. Lado vezes lado, ó, se fosse um quadrado, lado vezes lado. Retângulo é comprimento vezes largura, ou base vezes altura. Beleza? Agora, eu fiz um aumento. E o aumento da base foi o quê? 10%. E o que é um aumento de 10%? É 1 mais 0,1. Então, a minha base passou a ser 1,1 de B. E a minha altura é 20%. Então, é 1 mais 0,2. Então, é 1,2 H. Então, qual que vai ser a nova área? A minha nova área é 1,2 H vezes 1,1 B. Certo? E quanto que dá então essa área? Tem que fazer 1,2
vezes 1,1. E isso dá... Deixa eu conferir isso, porque eu não sei se é isso mesmo. Dá 1,32 HB. Gente, antes era 1 HB, agora é 1,32. Então qual que foi o meu aumento? O meu aumento foi 0,32, que representa o quê? 32% de aumento na área. Beleza? Gente, vamos para o exercício 4. No exercício 4 eu vou ditar para vocês. Vamos lá. Um comerciante aumenta o preço de um produto. Um comerciante aumenta o preço de um produto que custava R$600 em 15%. Então, um comerciante aumenta o preço de um produto que custava R$600 em 15%. Ponto. Um mês depois, arrependeu-se e fez um desconto de 15% sobre o preço reajustado. Um mês depois, arrependeu-se e fez um desconto de 15% sobre o preço reajustado. Ponto. Calcule o novo preço do produto. Ponto. Calcule o novo preço do produto. Ponto. Gente, então vamos lá. Eu tinha um comerciante e ele tinha um produto que custava R$600. Aí ele foi lá e deu um aumento de 15%. E o que é um aumento de 15%, pessoal? É 1 mais 0,15. Isso é o quê? 1,15. Então, esses R$600 vai ser multiplicado por 1,15. Ou, se você preferir, 600 vezes 115%. Dá na mesma. Certo? Aí ele se arrependeu desse aumento e foi lá e fez o quê? Uma redução de 15%. Em cima desse preço aqui, ó. Em cima do que ele tinha aumentado. E o que é uma redução de 15%? 1 menos 0,15. Que é o quê? 0,85. Ou 85%. Então agora eu tenho o quê? O meu 600 vezes 115% vezes 85%. Agora, eu fazendo essa multiplicação, eu descubro quanto que o produto passou a custar. Simplifico 0 com 0 e faço a conta. Vou fazer aqui na calculadora para ficar mais rápido. Isso aqui dá 586,5. Então, o meu produto, depois do aumento de 15% e da redução de 15%, ele passou a custar 586,5. Então, no final das contas, esse cara, fazendo esse aumento e depois dessa redução, ele acabou perdendo. Olha só, ficou menos que 600. Se você achou que aumentando 15, diminuindo 15 ia ficar pelos mesmos 600, não. Por quê? Porque é multiplicação, não é soma. Não é isso aqui, ó. 600 mais 15% menos 15%. Nada a ver, gente, porque eu tô calculando 15% de 600, então é multiplicação, certo? Então não tem nada a ver com soma ou subtração. Por isso que você falar que aumentou tantos por cento e reduziu esse mesmo tanto, não anula. Você tem que calcular passo a passo, igual a gente fez aqui, certo? Então esse foi o meu exercício 4. Gente, meu exercício 5 fala o seguinte: 10% ao quadrado é igual a... Gente, esse exercício aqui é da FUVEST. Eles simplesmente perguntaram isso,
Tava assim a questão. 10% ao quadrado é igual a. E quanto que é, pessoal? Então eu tenho o quê? 10% ao quadrado. Certo? Não posso esquecer que é 10 sobre 100 ao quadrado. E tanto 10 quanto 100 ao quadrado. Então eu vou ter o quê? 10 ao quadrado sobre 100 ao quadrado. E quanto que é isso, gente? É 100 sobre 10.000. Então, simplificando os zeros, deu o quê? 1%. Então, 10% ao quadrado é 1%. Gente, vamos lá para o sexto e último exercício. Vou ditar de novo. Esse exercício é da Mackenzie, gente. Um pintor pintou 30% de um muro. Um pintor pintou 30% de um muro. E o outro pintou 60% do que sobrou. E o outro pintou 60% do que sobrou. A porcentagem do muro que falta pintar é... Ponto. A porcentagem do muro que falta pintar é... Gente, então, o que o meu primeiro pintor pintou? Ele pintou 30% de X. Eu chamei esse muro de X, certo? Então, o primeiro pintou 30% de X. E esse aqui pintou 60%... Opa! 60% do resto. Gente, quem que é o resto? Se o primeiro pintou 30%, quanto que sobrou? Sobrou 70%, porque ele aqui já pintou 30%. Então, esse aqui pintou de 70%. Então, foi 60% de 70% de X. Então, esse era o detalhe da questão. Agora, ele quer saber o quê? Ele quer saber quanto falta para pintar. Então, vamos lá. Quanto falta para pintar? Esse aqui pintou 30% de X... mais 60 vezes 70, 100 de X. Isso aqui é o total que foi pintado. Eu quero saber quanto falta para pintar. Então, tem que ser o quê? 100% de X menos tudo isso aqui. Então, essa é a minha equaçãozinha. Por quê? O total menos o tanto que já foi pintado. E que tanto que foi pintado? Foi pintado que o primeiro pintou, mais o que o segundo pintou. Vamos fazer as contas. Então, aqui dá o quê? Dá X menos 0,3x mais... dá 42%. Então, 0,42 de X. Quanto que dá isso? X menos 72%, 0,72x. Quanto que dá 1 menos 0,72? Vai dar 28. Então, falta 0,28 de x. Então, quanto que falta? 28% faltam para ser pintado do muro. Beleza, gente? É isso, acabou por hoje. Vamos fazer todos os exercícios da lista. Viu só? Não é tão complicado porcentagem, viu? Tem como complicar? Tem. Vai ter uns exercícios na lista um pouquinho mais complicado que esses. Por quê? Porque eles envolvem equações. Você tem que ir montando equações, ó. Essa aqui é uma lógica a ser seguida, só que ela não é tão difícil assim. Tem como pegar um pouco mais pesado e eu quero que vocês tentem na lista sozinhos, beleza? Se tiver dúvidas, manda lá na monitoria ou no meu privado que a gente vai ajudar, tá? Até mais!